Negócios na Pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre o mercado de venda de livros no Maranhão e no Brasil. Um grande prazer para os leitores assíduos é entrar em uma livraria e se deparar com estantes repletas de obras literárias dos mais diversos gêneros e estilos. Os leitores que gostam de sentir texturas e cheiros de suas obras prediletas sofreram com o isolamento social sem poder fazer as tradicionais visitas a esses espaços. Até porque no período da pandemia muitas livrarias tiveram que fechar as portas mesmo, algumas delas definitivamente. E as que restaram precisaram se superar ou até mesmo se reinventar para continuar funcionando, Arthur. É verdade, Dalva. E a pandemia e o isolamento impactaram bastante no setor da venda de livros físicos. Agora as livrarias voltaram a ganhar espaço, não só nas grandes cidades, como também nas menores. A Associação Nacional de Livrarias mostra que desde 2021 houve a abertura de mais de 100 estabelecimentos físicos no Brasil. A expectativa é de nos próximos anos alcançar a quantidade registrada em 2013, quando havia 3.029 livrarias abertas no país. A ANL estima que o número atual é de mais ou menos 2.700 lojas. Então vamos voltar a conversar aqui com o nosso convidado. Tem um dado, outro dia eu li uma notícia muito interessante. Eu, na verdade, até tentei me adaptar aos livros digitais. Comprei aqueles Kindle, as coisas todas, mas a gente sente falta um pouco, né, da textura, de virar as páginas, apesar de que hoje tem a simulação até de virar página, né? E tem um dado interessante, velho, porque a MEI ela fica em frente de uma loja uma mega store. Uma mega store de uma grande rede, que é a Leitura, né? São dois universos diferentes. Dois universos diferentes e num momento que parecia que as lojas físicas iam acabar, a grande rede que já existia nos Estados Unidos, que era a Barnes & Noble, voltou a crescer. Parece que as pessoas estão um pouco cansando do digital. O que vocês acham disso e como é que isso impacta nesse mercado de edição de livros? Ok. Em primeiro, deixa-me explicar que a AME não vende nenhum livro que esteja à venda na Leitura ou em qualquer livraria comercial. Então, quando você fala que as livrarias fecham... Só para esclarecer, a AMEI só vende os livros que são editados... 100% maranhenses. Mas não necessariamente da sua editora? Não. Qualquer, mas só maranhense. Da Pitomba também, por exemplo, vende? Temos lá os livros da Pitomba, como prazer de todos. São todos best-seller. Tudo que for maranhense está lá. E não temos livros que sejam de grandes editoras, a não ser, agora que o Wilson Marques foi editado pela Companhia das Letras, a gente tem um livro de livros da Companhia das Letras. Wilson Marques. Os livros infantis do Wilson. Exato, já começou a ser editado, então a gente já tem esse aí. Mas senão, é um mercado completamente diferente. Nós não retiramos nenhum livro ao outro mercado do qual vocês estão falando. Então nós temos uma outra realidade que fatura a realidade de venda de autores maranhenses. Acho que no Maranhão deve estar à volta dos 2, 3 milhões só mas já é muito bom. Em volume de vendas. Em volume de vendas. De reais, né? De reais. Isso. Mas o que é importante é que nós temos capacidade para crescer umas 10 vezes. Porquê? Porque só basta dois elementos. Primeiro, o Estado olhar para nós de forma diferente, dar instruções, ou nós promovermos que livros paradidáticos nas escolas públicas, municipais, estaduais e nas privadas possam ser de autores maranhenses. E o outro ponto é apenas o leitor maranhense dar uma hipótese, uma chance. Vá ver a livraria. Porque passam lá assim, parece que não existe, não é? Mas a MEI já é muito bem posicionada, né? Não, está bem posicionada, mas é um esforço. Você tem muita gente que nunca entrou na AME, mesmo conhecendo a AME, e compra livros. Você pode ter a outra livraria cheia e nós, às moscas, às vezes é ao contrário, nós estamos cheios, porque é um lançamento e ali não está. Mas são produtos diferentes, não é? O mercado literário não é só esse segmento industrializado, prefabricado, ou seja, as modas são ditadas. Sim. Nem sempre é porque ele é bom que ele é vendido. Sim. Se você for ver no ranking dos 80 ou dos 100 mais vendidos, você deve ter 80% de americanos e de best-sellers traduzidos. E para um brasileiro fazer o seu caminho lá é difícil porque a visão dessas empresas é dinheiro.
É o lucro não é valorizar fácil. a literatura. Isto dá dinheiro, então vou fazer isto. Este é bom, mas antes que dê dinheiro, então não faço. Não há esse equilíbrio nas grandes editoras de as grandes obras comerciais bancarem de alguma forma as obras mais artísticas? Me parece que é o caminho que a Pitomba toma, né, Bruno? Sim. Por exemplo, a Companhia das Letras publica grandes livros, né? Foge um pouco do que as outras fazem. Esse caminho que você busca, Bruno, de livros de qualidade, vamos chamar de qualidade, que às vezes chega a ser pejorativo porque a gente está excluindo outros que a gente diz que não tem qualidade. Porque você fala que você edita que você gosta, né? Sim, meu critério é esse. Aí pelo pouco que eu lhe conheço, quando você fala que você gosta, eu digo, então deve ser de qualidade, que o Bruno é um cara, professor universitário, né? Como é que você escolheu esse caminho, Bruno? Porque você vem da academia, é professor universitário. Então, eu não escolhi esse caminho, né? Na verdade, eu sou um escritor e eu não achava quem me editasse. Era aquela coisa, o Estado como editor de livros não funciona, na minha opinião. A gente, naquele momento, lá em 98, 99, estava muito longe de qualquer local de produção, né? Hoje em dia, essas barreiras são muito mais simples. Sim. Mas eu tenho coleção de carta de recusa de editora em casa, né? Que eu mandava meus originais pelo correio e tudo mais. Até que chegou um momento que eu disse, eu vou parar de esperar alguém me editar e eu vou me editar. E criei a editora, primeiro sem dizer para ninguém que eu era editora. E comecei a viajar e tal, com a editora como se não fosse eu e o meu laptop, que até hoje a editora sou eu e o meu laptop. Só que isso começou eu acho que tem um bichinho aí, né? Que eu comecei a tomar gosto não só pela coisa de se auto-editar, me auto-editar, mas de editar livros de outras pessoas. E aí como é que esses outros autores chegaram até você, Bruno? Na maioria das vezes eu chego aos outros autores. Como? Farejando. Farejando, eu sou um pesquisador. Então, por exemplo, eu estou editando agora em março uma coleção de livros de cartas de amor. São cartas de amor, de verdade, que estavam guardadas numa caixa de sapato, na casa de algumas pessoas. Eu peguei aquele material e transformei em livro. Esse é o trabalho do editor, né? Ele converte conteúdo esparso num livro. E quando você faz esse trabalho, assume esse desafio, que Sim. deve levar muito tempo da tua vida. Todos eles levam muito tempo. O que você espera como resultado disso? Você realmente imagina que ali há um ideal e você trabalha em nome desse ideal? Ou precisa da veia comercial também? Como é que dá para equilibrar isso? A Pitomba é um projeto político. Então, eu não opero achando que eu vou ter lucro com aquilo ali. É óbvio que todo mundo que trabalha no livro precisa ser pago, mas o investimento, às vezes eu consigo um edital, alguma coisa assim, mas via de regra é o meu investimento para que aquele livro exista. De alguma forma. Esse é o meu projeto, sempre foi com a Pitomba desde o começo. Já editei talvez uns 80 livros até hoje, né? A pandemia, para mim, foi bem difícil do ponto de vista da edição, mas os livros têm sempre essa veia. Via de regra, são livros sobre o Maranhão, e daí eu e a May estamos falando uma língua muito parecida, mas eu trabalho com projetos que são muito longos, né? Eles demoram anos para ficar prontos, e o meu interesse é que aquele livro que exista, que é aquela coisa que ninguém ia fazer, pelo menos eu acho. Editar cartas de amor de anônimos. Não é um projeto que eu ia achar por aí. Há um tempo eu reeditei um livro de crítica literária do século XIX, que eu acho que era importante para o debate público naquele momento sobre a ideia da Atenas e tudo mais. E aí eu como editor, posso trazer o livro de volta, ao invés de simplesmente só referendá-lo num trabalho acadêmico. Está aqui o livro ressignificado, reeditado, trazido uma releitura para a contemporaneidade, também com a noção, e o Trigante estava falando do Kindle, né, do livro enquanto conteúdo. O Kindle é um livro completamente despido de boa parte do seu trabalho gráfico, né? Os livros são todos iguais. Sim. E aí eu entendo que é muito difícil para muita gente ler, porque é um mero conteúdo. O trabalho tipográfico, do diagramador, do designer, a relação a escolha da gramatura do papel. Se perde, exato. Que é uma dimensão muito importante para muita gente, para mim inclusive, a despeito de eu adorar o meu Kindle. Mas o caminho está sendo cada vez mais indo por ali. Enxergar o livro ou como mero conteúdo, e aí essa lógica do best-seller que o José estava falando, ou o livro voltar para a noção de um objeto de artesanato, que tem um pouco mais a ver com o trabalho que eu faço. Sim. Né?
É um livro que é feito, que tem um tempo de maturação alto, mas que eu fico ali um tempão batendo cabeça nele até ele chegar na versão que eu isso acho mais parece até interessante. que as grandes editoras estão indo muito por esse caminho, né? Editando coletâneas, né? Com, de certa forma, de luxo, vamos dizer assim, de Sim. autores já consagrados, como Machado de Assis e tudo mais, porque para fugir um pouco dessa coisa assim do volume, né? Vamos fazer um artesanato de luxo. Sim. Me parece que essa coisa também. Mas aí voltando aqui para a MEI, Zé Viegas, realmente existe esse movimento e eu tive até recente em mais um lançamento do Meirelles lá e consegue movimentar, né? Pessoas que vão até a MEI acabam entrando na MEI e a gente acaba encontrando amigos que há muito tempo não se via nesses encontros, né? Assim, só quanto tempo eu não vivia, estou aqui e tal. E o livro tem isso que é muito legal. Mas esse contraponto talvez não exista em outro lugar, não me lembro de outro lugar que tem esse contraponto de uma livraria extremamente comercial, Indicada, né? como é a leitura, e bem em frente uma livraria que tem um objetivo completamente diferente, até naquela rua lá em Londres, que tem aquele monte de livraria. É tudo livrariazinha pequena, né? Não tem uma mega store lá, as mega store lá, tudo fecharam. Vocês acham que o caminho vai ser esse mesmo? Acho que a gente podia fazer isso no próximo bloco, né, Dalva? Eu tenho algumas curiosidades também sobre a AMEI. Sim. A gente tem um número já que foi apresentado aqui no comecinho do programa pelo José Viegas, uma quantidade interessantíssima de escritores associados, mas tem muito espaço para crescer. Então, quem pode se somar, quem pode aproveitar a oportunidade e estar na AMEI como escritor, quem pode ter sucesso no Maranhão e fora daqui? Algumas perguntinhas aqui para a gente responder no próximo bloco. Eu acho que a Dalva quer escrever um livro, gente. Gente, eu quero. Olha, ela já escreveu, está guardado. Está esperando, está em um processo de maturação, como disse Bruno Azevedo. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta.